Olá a todos que estão nos escutando aí, né? Estão nos assistindo via o nosso canal no YouTube, né? Física para Universidades e Concursos. É um canal criado exclusivamente para as licenciaturas em Física. Estamos aqui com o professor Renan Medeiros, né? Dando início a essas lives de hoje, né? Serão ao total 9 lives. Essa é uma iniciativa dos cursos de licenciatura em Física do Estado do Ceará, apoiada por 67, né, instituições nacionais e vinculada, né, aos cursos de licenciaturas do IFCE via Evento Científico Unificado de Jornada de Física, que é um evento que está sendo realizado desde 2017, né? A gente, do IFCE, né, juntamente com os nossos parceiros, percebemos essa importância de dialogar com as demais instituições, de envolver, né, de tornar a cada dia o evento mais inclusivo, mais amplo, mais abrangente. E vemos aí desde 2017, quando começamos com 8 instituições, 2018 passamos para 12, 2019, 23, e hoje a gente está com 67. Então, iniciamos agora, temos o prazer, né, de contar com a presença aqui do professor Renan de Medeiros, José Renan de Medeiros. O professor Renan é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, é graduado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é mestre em Astrofísica pelo Observatório Nacional e efetuou estágios, né, de pós-doutorado fora do país, no estrangeiro, né, foi professor visitante também de universidades estrangeiras. Então, o professor Renan tem um amplo currículo, que eu acho que dispensa apresentações, né, é conhecido aí dos pesquisadores, né, os estudantes, é uma grande inspiração para todos nós. Professor Renan, muito obrigado, né, por estar aqui conosco, por ter se disposto a participar desse momento aqui com a gente, do Instituto Federal e demais instituições parceiras. Passo a palavra para o senhor. Obrigado, é um prazer estar com vocês. E vamos falar um pouco sobre a evolução da astronomia a partir do tempo de Galileu, dentro daquilo que nós podemos chamar de a efetiva astronomia observacional. Mas antes disso, eu gostaria de me congratular com todos aqueles que fazem física, com os físicos brasileiros ou não brasileiros, e ao me congratular com os mesmos, eu quero homenagear esses dois físicos de formação e astrônomos de atividade do dia a dia, Michel Mayor e Didier Queloz. Michel Mayor, a quem eu devo a minha formação enquanto cientista, Didier Queloz, que dividi com ele bons anos no Observatório de Genebra. Que eles os inspirem. Quando nós falamos de grandes revoluções na astronomia, aliás, grandes revoluções do pensamento humano, elas estão associadas a fatos que efetivamente mudaram, cunharam um momento e depois se expandiram. Fatos que modificaram a nossa forma de ver, de pensar, de agir. Em se falando da primeira grande revolução da astronomia, que eu teria a ousadia de sublinhar, eu falo aquela trazida por Galileu Galilei, quando ele, através da sua pequena luneta, observa não só as manchas do Sol, mas também a pluralidade de mundos, ao mostrar que, além dos planetas observáveis a olho nu na época, existiam mais, ao observar que, além das 1.054 estrelas que eram citadas como existentes no céu pelos dogmas dominantes na época, existiam muito mais. Então, Galileu, naquele momento, obviamente, como sempre acontece na história humana, mesmo face a muitas controvérsias,
Galileu, ele provoca aquilo que talvez foi a primeira grande revolução na astronomia observacional. E isto perdura até os dias de hoje em inúmeras atitudes que nós realizamos e desenvolvemos dentro da astronomia observacional. O dentro da ciência como um todo, inclusive, porque nós devemos diretamente a Galileu os primeiros grandes feitos da ciência, tendo como base o método científico. Depois de Galileu, eu quero me referir a um período que é muito pouco conhecido de todos, independente da área de conhecimento, inclusive dentro da própria astronomia, que é exatamente o período que está associado ao aparecimento da fotografia dentro da astronomia. Eu não me refiro ao nascimento da fotografia, mas a aplicação da fotografia dentro da astronomia, que foi diretamente associada ao aparecimento da espectroscopia também dentro da astronomia. Nós devemos o aparecimento da fotografia dentro da astronomia a um militar inglês, William Dabney, que revolucionou a fotografia na época por criar inúmeras combinações e produtos que melhoravam sensivelmente a qualidade das fotografias, tendo dado grande contribuição, por exemplo, para a teoria das cores, para que nós efetivamente aceitássemos de que a ideia fundamental de Newton, da luz branca, sendo um conjunto de multicores, era verdadeira. Associado ao William Dabney, nós temos Hermann Vogel, na Alemanha. É muito curioso porque quando William Dabney propôs que a fotografia fosse utilizada dentro da astronomia, Hermann Vogel usou de um discurso forte, quase violento, em sua academia em Potsdam, blasfemando, acusando, na realidade, William Dabney de querer substituir aquilo que era de mais sagrado, que era o olho humano. Mas, ironia da vida, logo depois foi o próprio Hermann Vogel quem começou a utilizar a fotografia para estudos espectroscópicos estelares. Nós temos como subprodutos diretos dessa revolução, que eu imputo também uma revolução, exatamente a observação de espectros estelares. O primeiro desses espectros foi obtido nos Estados Unidos por Henry Drape, no caso, ao determinar o espectro de Vega, da estrela Vega, que todos nós conhecemos de uma noite iluminada, bem uma noite de céu iluminado. Esse foi efetivamente o primeiro espectro estelar. Depois nós tivemos outro caso de grande força na época, que foi a determinação do espectro infravermelho, espectro no infravermelho do Sol, por William Dabney em 1877. Nós tivemos a construção do diagrama de Hertzsprung-Russell, que eu vou ilustrar brevemente logo mais na frente, e vocês vão perceber, se ainda não percebem, a importância fundamental do diagrama de Hertzsprung, não somente para a astronomia, para a astrofísica, mas para várias áreas do conhecimento. Finalmente, devido à grande qualidade da fotografia, ao longo dos 20 anos, ou quase 30 anos, entre o anúncio de Vogel e a observação do fabuloso eclipse de 1919, nós pudemos, por exemplo, testemunhar e comprovar um dos grandes feitos da mente humana. Eu quero mostrar para vocês, as coisas hoje são muito bonitas. Se vocês não estão percebendo bem, mas eu vou tentar fazer uma leitura. Esta é uma placa, dita placa fotográfica, que era feita em cima de um pedaço de vidro, digamos assim. Então, para nós, isso parece algo do outro mundo, mas esses grandes astrônomos do início do século, eles conseguiram
ao analisar essa placa e confirmar uma sequência de comprimentos de onda, identificar aqui diferentes linhas atômicas, diferentes detalhes que serviram exatamente para que fosse construído aquilo que eu chamo de o maior laboratório de física já construído no planeta, e vocês verão logo mais por quê. Aqui nós temos algo quase imperceptível, ou indecifrável, eu diria assim, mas aqui nós podemos observar, por exemplo, cada um dos tipos de estrelas a quem se refere essas diferentes placas. Por incrível que pareça, era a partir desse tipo de visão que nós... foi a partir desse tipo de visão que nós conseguimos construir a grande astronomia. E aqui eu tenho algo que é imperceptível, é quase inacreditável imaginar aos dias de hoje. Eu tenho esse grande laboratório ao qual faço referência, que é o chamado, conhecido diagrama de Hertzsprung-Russell. Dois químicos astrônomos, um químico astrônomo, o outro astrônomo. Hertzsprung era dinamarquês, Russell americano, e aí em torno de 1910, a partir de observações de espectros combinados com observações fotométricas, eles começaram a perceber uma coisa, independentemente, isso é genial, eles começaram a perceber que se você plotasse em um diagrama, onde você colocaria em um dos eixos a luminosidade, a intensidade de luz que você estava medindo da estrela, contra a temperatura de corpo negro da estrela, a temperatura de superfície da estrela, desculpe, você teria uma sequência perfeita. Isso daqui, esse diagrama HR, ele revelou-se, por exemplo, a carta magna, onde nós podemos identificar cada processo físico que controla uma estrela, sejam processos de geração de energia, de produção de energia, sejam processos de geração de campos magnéticos. Nós identificamos quando as estrelas estão nascendo, nós identificamos quando as estrelas já morreram, e aqui nós temos um laboratório que, ao longo do tempo, foi passando de ter a utilidade unicamente dedicada à astronomia para a física de altas energias, mesmo para testar alguns fenômenos cosmológicos associados à nucleossíntese, e hoje, em particular, devido ao momento em que nós chegamos, que falaremos mais à frente, serve também a bioquímica da vida, serve também a exobiologia. Então, esse início que eu fiz referência a vocês, o aparecimento desse duo fotografia, espectroscopia aplicado à astronomia, trouxe a uma efetiva revolução que foi, digamos, para o início do século, coroado por essa revolução dentro da revolução, que foi o primeiro teste definitivo da teoria da relatividade. Todos nós conhecemos, todos nós sabemos, ouvimos falar o impacto científico e tecnológico que isto trouxe, inicialmente científico, e hoje, por exemplo, quando olhamos para aplicações do gênero GPS, nós vemos esse aspecto embutido lá dentro, mas também uma contribuição enorme, revolucionando partes do comportamento social, nas artes, na filosofia, em costumes, e até em áreas do direito, como, por exemplo, o direito internacional. Essa é uma bela imagem reconstruída, vocês todos, sobretudo a turma de Sobral, mas de uma forma geral, o mundo todo envolvido com ciência, tomou conhecimento dessa imagem, às vezes um pouco menos trabalhada, essa aqui é absolutamente trabalhada, é uma imagem histórica, uma fotografia histórica, exatamente daquele fabuloso eclipse de 1919, em que nós temos o Sol, aqui nós temos a coroa solar, e aqui nós temos uma protuberância enorme na superfície do Sol.
né? Então, com isso, eu quero mostrar essa segunda grande revolução dentro do pensamento humano, ligado à astronomia. Claro, vocês podem estar se perguntando, assim como às vezes eu me pergunto também, mas tal descoberta também não foi uma revolução dentro da física, dentro da ciência? Potencialmente, sim, ou está em confirmação, mas eu estou me referindo daquilo que efetivamente trouxe um movimento não só associado à física e à astronomia, mas também para o conhecimento, para o dia a dia humano como um todo, para o comportamento humano, para questões diversas associadas à sociedade, inclusive. Deste fenômeno do final do século passado, a fotografia e a espectroscopia, eu quero vir para o telescópio espacial Hubble, que completou 24 anos, 30 anos agora, desculpem, agora no dia 24 de abril próximo passado, e o Hubble, ele trouxe para nós exatamente a perspectiva de enxergarmos o céu dos seus detalhes maiores, dos seus detalhes até então não observados. É como se a mesma dimensão, talvez de grandeza um pouco diferente, obviamente, pela escala, pelo produto, mas é como se nós tivéssemos em 1613, de repente, através de uma luneta, olhando para lugares do céu em que nada havia e nos deparássemos com algo fabuloso. Foi isso que o Hubble nos trouxe, por exemplo, contribuindo também em inúmeros campos da astronomia. Aqui nós temos a imagem da esquerda, para mim, essas grandes colunas de gás na constelação da nebulosa da Águia, onde nós temos estrelas que acabaram de nascer, alguns embriões de estrelas com apenas algumas dezenas de milhões de anos, né? E essa imagem ela tem o sugestivo nome de pilares da criação exatamente por isso. Nessa imagem da direita, nós temos a imagem mais profunda dentro do visível tomada até hoje do universo. É você apontar a tua câmera para uma região do céu em que você nada vê, e quando você revela a tua imagem, você vê essa coisa grandiosa, com 10.000 galáxias espalhadas, com alguns aglomerados de galáxias, com alguns fenômenos de lentes gravitacionais. Então, Hubble, efetivamente, ele mostrou também uma revolução, por isso ele é cantado em prosa e verso. Andando no tempo, nós vamos chegar aos dias de hoje, vou me referir mais especialmente a 25 anos atrás, quando houve a descoberta do primeiro planeta orbitando uma estrela do tipo solar, aquela que tem algumas características parecidas com o Sol. Essa descoberta, ela foi conduzida por Michel Mayor, junto com seu então estudante de doutorado Didier Queloz, e isto trouxe um passo particular, porque nos levou a essa pergunta que na época, para mim, eu era um jovem doutor, na época nós tínhamos medo quando víamos falar, se não medo, mas nós ficávamos sem graça quando falávamos que éramos astrônomos, que a maioria das pessoas nos ligava um pouco, está buscando seres extraterrestres. Vocês podem imaginar o quanto esse tempo era engraçado. Mas esse planeta, essa descoberta de Michel Mayor e Didier Queloz, ela traz uma importância grande, como vou me referir ainda, por um detalhe muito especial. Ela abre caminho para tentarmos dar uma resposta a essa questão fundamental. Efetivamente, existe vida fora da Terra ou nós somos um acidente? Para vocês terem uma ideia da importância dada, então, a essa questão, a partir dos esforços de Michel Mayor e Didier, que construíram diversos instrumentos, como eu vou sublinhar logo aqui na frente,
A partir desses esforços de Didier e Michel Mayor, apareceu uma verdadeira pleiade de meios para serem trabalhados na busca desse sonhado planeta tipo Terra, dessa sonhada atividade biológica. E aqui nós temos um detalhe interessante, que é uma programação para e passo entre o espaço, meios espaciais e meios terrestres, meios baseados na Terra. A partir de então, aí de 2005, mais ou menos, isso começou já em 1999, quando Kourou começou a ser idealizado pela Agência Espacial Francesa, surgiram o satélite Kourou europeu, o satélite Kepler americano. Kourou observou 160 mil estrelas, cerca, o Kepler 190 mil estrelas, cerca, e todos eles a perspectiva, ou seja, com o objetivo primário, a descoberta de planetas e, sobretudo, a descoberta de planetas com padrão tipo Terra. Esses dois satélites nos deram contribuições enormes, ainda nos dão hoje, mas não estão mais operacionais. Aqui nós temos uma ilustração do Kourou, do lado esquerdo. Aqui nós temos uma ilustração do Kepler. Nos dias de hoje, isto foi lançado em 2018, nós temos o satélite TESS, que é um acrônimo para trânsito, etc, 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 não vamos deter a isso daí, mas todas essas missões, eles utilizam a técnica chamada de trânsito planetário, em que o satélite ele monitora a estrela na expectativa de que um planeta, um corpo, passe em frente àquela estrela, diminuindo a sua luminosidade e constituindo aquilo que nós chamamos o trânsito. Então, nos dias de hoje, nós temos o TESS, que está operacional, começou a trabalhar agora. Contas de sexta-feira passada já revelavam cerca de 50 planetas descobertos, em torno de 35 estrelas, as mais diversas, mas vejam esses números, que coisa fenomenal. Nós passamos de cerca de 160, 200 mil estrelas para 10 milhões de estrelas. Ou seja, o TESS agora, ele vai simplesmente fazer um levantamento do hemisfério norte, do hemisfério sul, para ver se efetivamente nós identificamos essa tão sonhada Terra já neste momento, e vocês verão logo mais à frente, porque eu estou me referindo a já nesse momento, efetivamente. Estamos às 9h22, salvo engano, nós temos até às 9h45, vamos parar um pouco antes, assim eu espero, mas vai acontecer, para que possamos dialogar um pouquinho também. Depois do satélite TESS, nós temos o satélite KEOPS, é outro acrônimo que inicialmente esse CH tinha o sentido de Confederação Helvética, mas depois eles mudaram o acrônimo porque o satélite passou, apesar de ser conduzido por instituições de Genebra, fundamentalmente, Berna, Zurique, Genebra, Lausanne, mas o KEOPS virou um projeto europeu. Ele foi lançado logo após o recebimento do Prêmio Nobel por Michel Mayor e Didier Queloz, agora em dezembro. Nesta mesma direção, nós temos programado para 30 de março, agora devemos esperar um pouco mais, nós temos o telescópio espacial James Webb. O telescópio James Webb, ele vem exatamente na esteira de necessidades da exoplanetologia, ou seja, de conseguir, ou de tentar, pelo menos, fazer imagens de atmosferas e, por que não, identificar bioassinaturas, entre inúmeras questões da física e da astronomia, da química, que poderão ser tratadas utilizando
meios astronômicos como laboratórios. Nós temos programado para 2026 o satélite Plato, que vai observar também milhões de estrelas. Esse é um projeto da Agência Espacial Europeia, que está em andamento, e da esquadra terrestre, porque esses satélites, à exceção do James Webb, que ele é, digamos, autossuficiente, ele faz a observação, ele faz o espectro, ele faz a fotografia, mas à exceção do James Webb, todos os outros instrumentos, todos os outros instrumentos, eles necessitam de um complemento, que é exatamente o instrumento para fazer a espectroscopia da estrela e para tentar, no futuro, fazer a espectroscopia dos próprios planetas, que aí sim nós estamos dissecando quem é quem, quando eu defino a estrela que estou observando ou o planeta que eu estou detectando. Nós temos aqui o HARPS, que é o caçador principal de planetas atualmente, no visível. Nós temos o NIRPS programado para 2021, se tudo correr bem. Este NIRPS é o mesmo padrão do HARPS, porém agora no NEAR, no infravermelho próximo. Então aqui nós temos Near Infrared Planet Search. Ele vem para tentar complementar o HARPS, agora com detalhe, caracterizar a atmosfera de estrelas. Nós temos o espectrômetro Expresso, que começou a ser operacional este ano. Ele está montado no VLT, em um dos telescópios de 8 metros de ESO. Nós temos o HIRIS programado para 2025, isso aqui é um super espectrômetro, vou lhes mostrar a imagem rápida dele logo depois. Nós temos o telescópio de 30 metros, aqui todos são meios europeus, aqui nós temos o telescópio de 30 metros, americano, que conta inclusive com participação de grupos brasileiros, e aqui nós temos o Gigante Magalhães, programado para 2029. Claro, todas essas coisas aqui se complementam, mas ainda, como nós veremos, necessitam de algo mais para que a confirmação ou não da existência de terras, ela possa ser efetuada. Eu mostraria aqui um aspecto interessante, o seguinte, até para vocês entenderem a revolução, inclusive no domínio tecnológico que está camuflado aí por trás, o que representou, por exemplo, a busca por exoplanetas. Primeiro, eu vou começar com esse espectrômetro Coravel. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele ainda nos primórdios dele. Ele foi construído em 1977, eu comecei a trabalhar com ele quando estava em Genebra no doutorado em 85. O Coravel, ele tinha uma precisão, atentem bem para esses valores, entre 0,5 e 1 km por segundo, quando eu me refiro à velocidade radial, ou seja, ao shift que eu estou observando algo provocar na estrela. Esse shift nós entendemos da seguinte maneira, certamente vocês não estão vendo o que aqui está escrito, mas estão vendo as imagens, eu vou tentar traduzir. Aqui o amarelo nós temos uma estrela, o verde nós temos um planeta. Quando esse planeta desloca-se nessa direção, ele faz a estrela vibrar para cá. Como a estrela está se aproximando do observador, se aproximando, às vezes de alguns poucos centímetros, esse bamboleio da estrela para cá faz o comprimento de onda da luz se deslocar para o azul. Quando o planeta vem para essa direção, ele fez a estrela bambolear para trás e o comprimento de onda vai para o vermelho. Para vocês terem uma ideia, o que nós estamos falando dessas precisões aqui é exatamente esse bamboleio que a estrela sofre, que a estrela passa aqui nessa posição dela devido à presença de um companheiro. Então, em 77 nós tínhamos esse limite. Em 1993 nós tínhamos 8 metros por segundo. Aqui esse espectrômetro estava montado em um telescópio pequeno, de 1 metro e alguma coisa, instalado no Observatório de Haute-Provence. O Elodie, ele também estava instalado no Observatório de Haute-Provence. E o SOFIE, ele substituiu exatamente esse espectrômetro.
Mas aqui eu quero fazer uma referência ao seguinte. Michel Mayor, quando construiu o Coravel, que foi o primeiro instrumento que ele construiu, e aqui eu chamo a atenção para vocês perceberem que por trás da descoberta do planeta existe todo um esforço de física e de detecção e de tecnologia que foi conduzido por Michel. Aqui, com o Coravel, Michel conseguiu detectar milhares e milhares de estrelas com companheiros binários, ou seja, a estrela que tinha uma outra estrela orbitando a mesma. Com isso, ele diminuiu o número de estrelas que poderiam atrapalhar a busca por planetas, já que não lhe interessava, no momento, observar ou procurar planetas em torno de sistemas binários, e aqui eliminar um sistema binário era muito fácil para essas precisões. Aqui ele chega a essa precisão de 8 metros por segundo, com esse espectrômetro, e 8 metros por segundo representa exatamente o espectrômetro que levou à descoberta do planeta que eu fiz referência há pouco para vocês, o planeta em torno o gigante Júpiter em torno da 51 Pégasus. Depois nós tivemos a construção do Corrali, agora instalado no Chile, com essa precisão aproximada. Finalmente nós chegamos abaixo do metro, com esse espectrômetro, que é o famoso caçador de planetas, já em 2003, em que as precisões poderiam chegavam, aliás, a 30 centímetros por segundo. Nos dias de hoje, isso começou a funcionar há pouquíssimo tempo, nós temos o expresso no VLT. Então, sublinharia um aspecto importante. Essas precisões aqui, elas são suficientes para detectarmos Júpiteres, superterras, talvez até com o expresso cheguemos a detectar Terra, eu não duvidaria, em torno de estrelas do tipo Sol, mas essa não é a expectativa de que encontremos uma Terra absoluta. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos ainda longe das precisões necessárias para detectarmos exoterras, por uma razão simples. Esse bamboleio que eu fiz referência aqui, provocado pela Terra, sobre o Sol, representa 2 centímetros por segundo. Então, nós precisamos, a grosso modo, de uma precisão quase inimaginável até um ano atrás, digamos assim, pelo menos do ponto de vista teórico ainda. Nesse momento, começou a aparecer, a surgir uma ideia de construirmos, de utilizarmos um procedimento óptico-quântico exatamente para servir de calibrador, porque o grande problema que nós temos na precisão desses espectrômetros existentes até o presente é exatamente o calibrador. Nós utilizamos essas famosas lâmpadas de tório, argônio, etc., que não cobrem o espectro continuamente e, ao mesmo tempo, elas perdem o potencial, a capacidade rapidamente. Então, surgiu a ideia de construirmos um pente de frequências laser dedicado à astronomia, baseado no trabalho de Theodor Hansch. Os físicos, de uma forma geral, todos conhecem, prêmio Nobel por seus trabalhos nesta área que trouxe uma verdadeira explosão para o nosso conhecimento, né? Física, química, biologia, aplicações tecnológicas, né? E, finalmente, nós conseguimos construir o famoso pente de frequências laser. Isso nos levou um tempo enorme. Eu tenho a impressão que as instituições não estão aqui, não interessa. Ops, vamos voltar. Esse projeto ele iniciou-se em 2011 e foi concluído agora em 2018, e nós encontramos o calibrador quase perfeito. Eu costumo dizer que nós estamos quase chegando nos limites da responsabilidade quântica, porque é impensável olhar para aqueles limites que eu fiz referência a vocês, o melhor deles da ordem de 10 metros por segundo, e de repente nós chegamos a uma precisão utilizando esse pente de frequências laser acoplado
ao espectrômetro HARPS, nós chegamos a uma precisão, pasme, de 1 centímetro por segundo. Então, nós podemos afirmar que, pelo menos do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, nós estamos chegando perto das superterras. Eu sugiro àqueles que amam a física, efetivamente, que façam uma visita a esse nosso artigo, que ainda está no formato online apenas, e tem um belo behind the paper mostrando como esse trabalho foi feito, não foi um trabalho tão trivial, mas aqui nós temos uma pequena ilustração da beleza que representa esse calibrador. Esses pontinhos, espero que vocês estejam vendo, esses pontinhos aqui em cima, vermelho, eles representam a calibração no mesmo intervalo de comprimento de onda, com uma lâmpada de tório. Isso para uma observação com HARPS. Aqui embaixo nós temos exatamente o mesmo espectro, agora calibrado, utilizando um pente de frequências laser. Nada mal, na verdade, vamos controlar o tempo. Estamos aos... 9h35. Vamos andando. Aqui eu mostro apenas onde está instalado esse famoso espectrômetro HARPS e o laser, o pente de frequências laser, que agora está acoplado ao mesmo. Obviamente, não poderia deixar de fazer referência ao pente de frequências laser, porque ele teve uma participação decisiva da UFRN. Ele foi construído por um consórcio constituído por UFRN, Instituto de Astrofísica Canárias, o European Southern Observatory e o Max Planck Institute for Quantum Optics, lá em Garching. Eu esqueci de lembrar uma coisa para vocês, eu gostaria de sublinhar, até para motivá-los, seja lá de qual instituição onde estejamos, o quanto a possibilidade das coisas, ela pode acontecer. O que está grifado aqui, em verde, são os projetos em que o nosso time aqui em Natal está participando diretamente. Por exemplo, o NIRPS, nós participamos diretamente da construção. O TESS, nós participamos nós estamos dentro de um acordo firmado pelo NIRPS, que a partir de 2021, nós vamos monitorar tudo que é candidato a planeta detectado pelo TESS. O HIRIS, o James Webb Telescope, nós temos um acordo com o NIRPS também, com o consórcio NIRPS, e aqui nós temos o HIRIS, em que nós estamos também envolvidos no desenvolvimento, nós e o Instituto de Tecnologia Mauá. Então é importante sublinhar isso daí para entender que é possível fazermos uma ciência bem legal, independente do lugar que nós estejamos. Então vamos nos aproximando do final. Falei para vocês aqui do NIRPS, olha como é bonito isso daqui. Nós temos aqui na realidade foram construídos dois pentes de frequência laser, exatamente para contrabalancear a redução, ou comparar, fazer uma contra-expertise na redução que estava feita, na calibração que estava sendo efetuada pelo primeiro, tá? Isso daqui são os dois instalados lá no Chile, quando nós estivemos lá em abril de 2015 para fazermos todos os testes, né? E aqui nós temos, veja que coisa bonita, ele iluminado, né? Dá para encantar qualquer criança, quanto mais os adultos, não é verdade? Eu queria falar brevemente do NIRPS, que faz parte dessa esquadra terrestre que nós temos à disposição para essa nova revolução dentro da astronomia. Já lhes falei do que é o acrônimo NIRPS. É um consórcio constituído por Montreal, Genebra, Natal, Porto, Grenoble e Instituto de Astrofísica Canárias, um espectrômetro no infravermelho dedicado à busca e caracterização de planetas. Esse projeto foi iniciado em 2016, nós tínhamos programado as primeiras observações agora para o início de 2021, ele está na fase de montagem, se querem saber, mas por razões óbvias, nós não temos condições, tivemos que anular 2 missões que deveriam acontecer agora, nesse semestre, para fazermos exatamente todos os testes de commissioning
lá no Chile, onde ele vai ser instalado, lá em La Síria. Aqui eu apresento sucintamente aquilo que é o design óptico do nosso instrumento. Esse design, o embrião dele foi aqui em Natal, ele foi concebido aqui em Natal por um engenheiro ESO que veio para cá trabalhar conosco. Então, é interessante sublinhar que, devido ao nosso esforço desse grupo com o NIRPS, nós vamos receber 720 noites de tempo garantido para usarmos durante 5 anos. Esse tempo garantido significa tempo que nós vamos poder utilizar para os nossos estudos sem levar em conta qualquer outro projeto que esteja envolvido. É uma recompensa exatamente pelo esforço material, financeiro e pelo esforço humano envolvido na construção desse instrumento. Finalmente, eu gostaria de fechar essa nossa história mostrando para vocês a joia da coroa. Nós estamos aos 40, que é o espectrômetro HIRIS, o primeiro espectrômetro dedicado ao ILT, que é o telescópio de 39 metros do ESO. Aliás, é o único telescópio dessa dimensão. Os outros telescópios, por exemplo, o TMT tem 30 metros, o Gigante Magalhães tem 24 metros, mas isso vocês vão ver o fantástico dele quando mostraram a imagem comparativa aqui para vocês. O HIRIS, que o Izan, aqui de Natal, é o nosso homem dentro do projeto, né? Nós já vamos agregar engenheiros do Instituto Mauá, engenheiros aqui da própria UFRN. O HIRIS, por enquanto, nós chamamos apenas de espectrômetro de alta resolução. Ele é composto por 4 subespectrômetros, digamos assim, por 4 subsistemas, cobrindo desde a borda do infravermelho até a borda do ultravioleta. Ou seja, ele vai cobrir uma gama espectral, uma gama de espectrômetro, de comprimentos de onda, que vai nos levar a tratar desde questões da física fundamental, preparem-se, como, por exemplo, será efetivamente que constantes como a constante cosmológica, a constante da velocidade da luz, elas variam no tempo, no espaço ou não? Então, esse tipo de problema nós vamos poder tratar com o espectrômetro HIRIS, até os exoplanetas, porque pela primeira vez nós estamos construindo um instrumento em que vai ser capaz de estudar atmosferas, de estudar bioassinaturas em massa diretamente e de fazer fotografias, efetuar fotografias, tentando detectar planetas agora através do processo fotográfico, que é algo que nós não temos ainda. Para vocês terem uma ideia da dimensão do ELT, com seus 39 metros, bom, depois que passar a pandemia, convido todo mundo para vir Natal, ver que a altura do Morro do Careca é isso realmente, é que nós estamos comparando o HIRIS com uma relíquia da arquitetura, o Big Ben Londres, e o nosso Morro do Careca, que obviamente a maioria de vocês, se não todos, conhece muito bem. Com isso, vocês têm a dimensão do que representa o ILT, e o HIRIS que nós fizemos referência, ele vai ser o primeiro espectrômetro dedicado a esse instrumento. Eu termino fazendo uma dedicação às quase 3 dezenas, ou talvez um pouco mais, de filhos acadêmicos que eu pude formar até o presente. Como não dá para colocar todos 30 ou mais aqui nessa transparência, eu resolvi representá-los através desses 2 grupos, o meu pessoal do Ceará, que a maioria de vocês conhecem, do IFCE, eles estão arrebentando aí, terminando o doutorado agora, vários deles trabalhando com a busca de cinturões de asteroides em torno de estrelas com ou sem planetas ainda detectados, e, obviamente, uma dedicação especial aos meus formidáveis parceiros, meus Big Fellows, Isane Castro Leão, que nós estamos vendo aqui, e Bruno Leonardo Canto Martins. Muito obrigado. À disposição para alguma pergunta ou comentário.
Onde estão os técnicos? Alô? Alô? Na tela aí, ó, o Marcos Vinícius está perguntando como os astrônomos amadores podem, e se podem, cooperar com as pesquisas na área de astronomia observacional. Quem está perguntando, por favor? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Veja, Marcos, já existem programas pelo mundo, na Europa em particular e nos Estados Unidos, que é a astronomia cidadã, em que simplesmente nós disponibilizamos espectros de estrelas ou curvas e luzes de estrelas, já com ferramentas próprias para aquilo ser tratado, sem que haja necessidade de que você tenha uma grande formação em física, matemática, computação, ou seja, como astrônomo amador, efetivamente. Então, com a chegada do NIRPS e do RAIRES, e talvez já agora mesmo, só com a atividade em torno do TESS, a nossa ideia, nós estamos montando uma bela página aqui dedicada só para isso daí. A nossa ideia é exatamente disponibilizarmos grandes catálogos para a comunidade, para serem usados fundamentalmente por astrônomos amadores, que possam, com as poucas ferramentas que nós vamos colocar disponíveis, também contribuírem, em particular nessa área da exoplanetologia, que é a cereja do bolo, como eu fiz referência a vocês, e vai ser durante os próximos 20, 30 anos. Espero ter respondido. Bem, professor, a gente está no nosso tempo, né? E tinha várias outras perguntas, mas, infelizmente, devido à sequência, a gente vai ter que encerrar, certo? Maírton, você quer falar? Agradecer a presença do professor Renan, está sempre conosco nas ações, e eu gostaria de agradecer aí o convite aí do Nunes para ajudar nessa empreitada. Pronto, gente. A gente notou todas as pessoas que fizeram perguntas, certo? Depois a gente vai fazer um sorteio de livros, né? Inclusive dessa live, né? A pessoa sorteada vai ganhar um livro do Moisés Nussenswein, certo? Então, é uma parceria da gente com a editora Bruxa. Então, a gente encerra por aqui e vamos iniciar os preparativos aí para a próxima. Tá bem, professor? Muito obrigado. A gente do IFCE fica muito feliz e honrado com a sua presença aqui conosco, né, com a sua participação. Esperamos contar com a sua participação outras vezes, né? Nós do IFCE e demais instituições parceiras vamos seguir com esse projeto, né? E esperamos contar com o senhor e demais pesquisadores em momentos futuros. Um forte abraço, bom dia. Felicidades e cuidem-se todos.